as nossas crenças negativas, das quais nós temos que nos livrar. Nós temos visto que muitas vezes nós carregamos sentimentos, pensamentos, impressões dentro de nós, que acabam sabotando a gente mesmo. E nós temos que reconhecer, identificar isso, para ir nos livrando dessas coisas. E hoje eu queria falar sobre a insegurança. Eu creio que a insegurança também é um sentimento, uma sensação, uma impressão que nós desenvolvemos com as experiências que nós tivemos, e muitas vezes nós alimentamos, e isso vai trazendo sabotagem. É o cavalo de Troia que nós vamos destruir hoje, é a insegurança. A insegurança é o sentimento e a impressão que a pessoa tem sobre si mesmo, através do qual essa pessoa duvida de si, não confia em si mesma. A característica central da insegurança é que eu não acredito em mim, não acredito que eu posso fazer coisas, não acredito que eu posso lidar com as situações difíceis, e aquilo gera um tormento, gera sofrimento na minha alma, porque eu tenho medo de enfrentar as coisas, tenho medo das pessoas, muitas vezes, tenho medo de situações difíceis, um sentimento, uma impressão muito normal nas vidas, nas pessoas, e elas não se dão conta que isso sabota o êxito na sua vida. As pessoas não têm êxito, muitas vezes, porque são inseguras. Elas podem enfrentar coisas, elas podem... Eu via esses dias o caso de uma pessoa que era responsável, trabalhava numa rede de confeitarias, trabalhava, não me lembro qual setor, acho que é de atendimento. Propuseram para essa pessoa que assumisse a gerência dessa rede de confeitaria, e essa pessoa recusou, porque eu acho que não vou dar conta, ficou insegura com isso. Isso mostra como a insegurança pode sabotar você. Você pode ir muito além, mas você tem medo. Não, eu não vou dar conta, é uma dúvida de si mesmo. Eu estava vendo um programa em que palestrava um técnico de futebol nos Estados Unidos, futebol mesmo, nosso futebol, soccer, né? E ele estava falando que ele é técnico de uma grande universidade nos Estados Unidos, responsável pelo departamento de futebol, de soccer. Eles dão bolsas aos melhores atletas para que eles possam ter um bom time de soccer. Isso é muito comum nos Estados Unidos. A política de você dar bolsa para os atletas que possam representar bem a universidade. E por isso, obviamente, as famílias procuram muito ele, oferecendo o serviço dos seus filhos, trazendo os filhos, dizendo que os filhos são os melhores atletas. E ele diz que ele costuma perguntar, mas quais são as virtudes principais do seu filho? As pessoas, meu filho tem excelente visão de jogo, tem um bom passe. Olha, se você vir meu filho jogar, ele é muito forte fisicamente. E esse técnico dizia que ele sempre respondia, mas não é isso que eu procuro nos meus atletas. E para mim tudo isso é secundário. A principal virtude que eu quero nos meus atletas é autoconfiança. Porque no soccer, ele diz, não há nada mais fundamental do que o sujeito ter autoconfiança naquilo que ele faz. Isso mostra como a insegurança é algo destruidor das nossas vidas, que nós precisamos destruir. E essa semana eu quero identificar o problema, falar um pouco sobre como vencer isso. E eu queria, para que nós analisássemos isso, olhássemos para uma passagem na Bíblia que mostra bem 3 fontes de insegurança que são muito comuns, não são as únicas, mas são muito comuns. E eu creio que talvez as principais fontes de insegurança que as pessoas têm na vida. Quando Deus se revela a Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus dá um grande desafio a Moisés. Deus ordena a Moisés que ele assuma um desafio imenso, para que vá e liberte o povo de Israel, que era escravo no Egito, das mãos de Faraó.
E obviamente Moisés se sentiu inseguro diante daquela missão. Você imagine, Deus aparece para você, Deus mesmo, diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus que criou o universo, eu vou te dar uma missão. Mesmo com essa revelação, mesmo diante de Deus, Moisés se sentiu inseguro. É interessante nós analisarmos as fontes da insegurança de Moisés, porque muitas vezes são as fontes da nossa insegurança, nos grandes desafios que nós temos na vida. Vamos ler, depois de Deus ter se revelado a Moisés, depois de Deus ter mostrado para Moisés que tinha ouvido o clamor do povo, sentido a aflição do Egito, que Deus havia descido somente para libertar o povo e ia usar Moisés para isso. Moisés fala lá, capítulo 13, a partir do verso 9, Deus fala para Moisés: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja, a primeira reação de Moisés diante do desafio foi: quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para dar conta de uma missão como essa? Quem sou eu para enfrentar um desafio como esse? Essa pergunta mostra que Moisés estava com a identidade dele minada. Moisés tinha um problema sério de identidade. Quem sou eu? E essa é a principal fonte de insegurança que nós temos. Quem sou eu? Eu sou aquilo que meus sentimentos dizem? Eu sou aquilo que as pessoas dizem de mim? Eu sou aquilo que meus colegas falam de mim? Isso é muito comum no adolescente, porque o adolescente está formando a identidade. O adolescente que é inseguro, o adolescente é inseguro por natureza. Se você é adolescente, você é inseguro, saiba que isso passa e saiba que esse sentimento é normal. Todo adolescente é inseguro, mesmo aquele que parecem os reis da festa, os mais populares. Até essa busca de popularidade já revela a insegurança da pessoa. Então é muito normal, o adolescente ele é inseguro porque ele não formou ainda, está num processo de definição, o bloco formador do ser ainda não concluiu. Então ele é um alvo fácil do sentimento de insegurança. Quem sou eu? Isso mostra uma identidade confusa. E uma identidade confusa, se você não se sente bem com quem você é, se você não se sente confortável, se o teu ser não traz para você um sentimento de bem-estar, você vai ser inseguro, porque uma identidade bem formada é fundamental para você ter confiança em você. Será que eu sou o que os meus pais diziam? Há pais que detonaram a identidade de seus filhos. Você é burro, não presta, você não vale nada, você vai ser bêbado que nem seu tio. Às vezes os nossos pais, no desespero de nos educar, não estou dizendo que eles faziam isso necessariamente por crueldade, por maldade. Às vezes eles também tinham as suas inseguranças e não sabiam manejar isso, e vão colocando identidade ruim em nós, e aquilo vai formando uma impressão, um sentimento dentro de nós. Moisés sentiu isso, porque Moisés não sabia direito quem era, tinha um problema com quem é a minha família. Eu sou judeu ou eu sou egípcio? Eu sou filho da filha de Faraó ou eu sou filho dos meus pais judeus? Essa era a confusão, né? Foi educado por estranhos, foi educado pela mãe judia, foi educado nas ciências, diz a Bíblia que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Isso gerou nele uma certa confusão de identidade. Ele ainda havia matado um egípcio. Eu sou um assassino? Eu sou um sujeito mau? Eu sou cruel? Quem sou eu? Isso mostra, queridos, a primeira fonte fundamental de insegurança. É importante que você saiba quem é, e é importante que você tenha prazer em quem você é. Quero ouvir um amém.
Tem que ter prazer em ser quem você é, não outra pessoa. Eu lembro quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu tinha 14 anos, cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era mudar o R. A gente falava certo, e lá todo mundo falava certo. Eu não podia mais falar porta, eu tinha que falar porta. Se eu quisesse, se eu não quisesse que as pessoas olhassem torto para mim, eu não podia falar porta, tinha que falar porta. Aí eu cheguei no Rio, eu estranhei que todo mundo puxava o R na República e todo mundo era do Mato Grosso do Sul. Eu achei aquela coisa mais estranha do mundo. E eu me revoltei. E eu comecei a pegar no pé de todo mundo. Mas você não é assim. Que porta o quê, rapaz? Você não tem vergonha de estar falando desse jeito? Todo mundo ficou bravo comigo, você é burro, todo mundo vai achar que você é caipira, rapaz, tem que falar desse jeito. Uma pressão para você não ser quem você é. Isso é só um exemplo de como, às vezes, o ambiente quer moldar a sua identidade. Como fizeram com Moisés: você é egípcio, agora você é filho da filha de Faraó, você não pode, você não é mais escravo, você não pertence àquele povo, você agora tem status, você não pode se misturar mais com os escravos. Você imagina o que foi isso na cabeça desse homem? E eu preciso saber quem eu sou e ter prazer em quem eu sou. Tenho limites, tenho defeitos, tenho imperfeições, mas tenho virtudes, tenho qualidades. Sabe, essa consciência você precisa ter, para você ter segurança sobre você, para você não ter essa dúvida dentro da tua alma a respeito de você mesmo. Mas Deus insiste com Moisés, e aqui eu quero entrar na segunda fonte de insegurança, que é muito normal na nossa vida. Deus insiste com Moisés, fortalece Moisés: não, eu sou contigo, pode ir, eu estou contigo, eu sou Deus. Imagina, e Moisés: mas quem sou eu? Né? Querendo fugir, né? Embora ele mostrasse essa total falta de autoconfiança diante de Deus, Deus insiste com ele. Vamos ler Êxodo, no capítulo 4, nós vemos a outra reação de Moisés, que mostra o quão inseguro ele estava. E por quê? Primeiro, porque ele não tinha uma identidade bem formada. Essa é a primeira fonte, a primeira coisa que você tem que perceber. Qual voz você está aceitando que fala sobre você no teu coração? Que voz você ouve sobre quem você é? Essa é a primeira coisa. A segunda, nós vemos aqui no verso 9, Deus fala para Moisés: e se acontecer que ainda não creiam, vou fazer sinal pela tua mão, você vai fazer coisas tremendas, eu vou fazer milagres através de você, todo mundo vai acreditar em você, Moisés. E Deus fala ainda para ele assim: e se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Deus ia fazer maravilhas, fazer coisas que nunca aconteceram. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Veja aqui, Moisés coloca a nossa segunda fonte de insegurança fundamental: eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade, eu não sou eloquente, eu não tenho talento suficiente para dar conta dessa tarefa que você está pondo na minha mão. Então, queridos, essa sensação de que eu não sou bom o suficiente é terrível na nossa alma. Muitas vezes isso foi colocado por palavras no passado, ou por experiências de fracasso que nós tivemos, foi gerando uma crença que eu desenvolvo dentro de mim, de que eu não tenho talento para realizar as tarefas que a vida põe diante de mim. Mas você tem, em nome de Jesus. Nós precisamos derrubar essa crença, nós precisamos nos desfazer, perceber essa voz. Nós precisamos perceber essa voz: você não é bom, você não dá conta. Isso vai me fazendo, me sentindo inútil. Eu não tenho coragem de fazer nada diferente. Eu tenho medo de desafios. Experiências que nós tivemos vai gerando um bloco de crenças na nossa alma, com essa sensação de incapacidade. E é interessante que tem a ver com a primeira fonte, porque quando eu tenho uma crise profunda com a minha identidade, eu tenho crise com a minha capacidade de fazer as coisas. E o que Moisés fala? Exatamente isso: eu não sou capaz, Deus. Eu não tenho capacidade para fazer isso que você está me dando.
Eu não sou eloquente, não falo bem. É interessante, ele fala lá no verso 1 do capítulo 4, verso 1, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Você já teve essa sensação, que você está num grupo de pessoas, você não tem coragem de exprimir tua opinião, porque tua opinião não vale nada, porque minha opinião ninguém ouve, até minha voz sai insegura, isso é tão insegura que ninguém dá bola mesmo. Tem gente que fala bobagem, mas fala com autoridade, tem uma confiança incrível, todo mundo ouve, porque as pessoas às vezes, a confiança atrai mais do que a verdade muitas vezes. A pessoa que fala com confiança, parece que sabe, muitas vezes não sabe nada, mas tem uma autoridade incrível. Eu não sou bom o suficiente, Deus, isso é demais para mim, essa impressão, esse medo de aceitar um desafio, porque eu vou fracassar. O sujeito anuncia o fracasso antes de começar. Eu vou fracassar. Porque a sensação de terror quando eu vou falar diante das pessoas, falar em público. As pessoas às vezes não conseguem falar em público. E não é para falar algo que ela não saiba, para contar uma história que ela viveu ontem muitas vezes. Põe ela em público para falar. Dá um terror, um desespero, uma insegurança. Eu não sou eloquente. Que importa se você não é eloquente? Que importa se você fala maravilhosamente bem ou não? Importa que se você tem uma tarefa, vou lá e vou fazer. Como diziam, eu tinha um professor, já morreu, um professor de Direito Civil na faculdade, que ele, às vezes, tinha que fazer sustentação oral no tribunal, e ele tremia muito, ele tinha dificuldade de pegar papel, né? Porque ele tremia de nervoso. Mas quando é que foi que o senhor parou de tremer, professor? Nunca. Continuo tremendo, mas vou lá e faço tentação oral do mesmo jeito. Quer dizer, o problema, ele enfrentou o problema. Eu não posso me deixar derrotar por uma imperfeição minha. E ele teve muitas vitórias no tribunal, mesmo tremendo. Eu não sou eloquente. Quem que vai querer me ouvir? Quem que vai querer saber minha opinião? Essa é a segunda fonte, né? Essa sensação de que eu não sou bom o suficiente. Muitas vezes isso me impede de me posicionar, muitas vezes isso me impede de expressar minha opinião, muitas vezes isso me impede de dirigir um carro. Conheço gente que não dirige carro porque tem medo, não sabe, nem ela sabe do que tem medo. Não sou talentoso o suficiente. Não dou conta de ser um bom pai, não dou conta de ser um bom profissional, não dou conta de ser um bom marido. Não sou bom, não sou eloquente, não tenho capacidade. Ninguém vai gostar de mim. Isso afeta até os relacionamentos, porque muitas vezes você não consegue se sentir confortável com as pessoas. Eu me sinto chato, me sinto desagradável. E aí eu fico esquisito, porque eu não sei o que fazer, fico inadequado, falo que não devo, estou nervoso, porque a ansiedade, fico nervoso, ansiedade com as pessoas, não fico à vontade, falo que não devo. Deus vai resgatar seu senso de valor nesta manhã, em nome de Jesus. Você é filho de Deus, fala para o teu irmão, você é filho de Deus, meu irmão, você é muito agradável, diga isso para ele. Vamos ler aqui, eu estava lendo Êxodo, capítulo 4, vamos para a terceira fonte da nossa insegurança, que Deus vai nos ajudar a destruir. Verso 10, capítulo 4, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Fala assim, aleluia. Você foi feito por Deus, meu irmão. Aleluia. Quem fez o mudo ou surdo, o que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, olha Deus. Deus insiste com Moisés. Moisés fala, não, eu não sou capaz. Quem sou eu? Não, eu não dou conta. Eu não sou bom. Vai, diz Deus lá no verso 12. Graças a Deus, Deus não desiste de nós.
Eu fico, né, eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou frouxo, eu sou... Vai, Deus fala, você é bom, você pode, você faz, você realiza, eu sou contigo, vai à frente, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, ó Moisés, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, na tradução dos dias de hoje, Moisés respondeu assim: respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Envia outra pessoa, porque o outro é melhor do que eu. O outro sim, o meu irmão pode, meu colega sim faz, eu não, Deus, envia outro. Aqui, a terceira fonte central da insegurança, que é a síndrome de comparação. Essa mania que nós temos de nos comparar com as pessoas e sempre achar que o outro pode, eu não. Essa era a sensação de Moisés. Os outros conseguem, eu não consigo. Os outros fazem, eu não faço. Ó Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha só. Esse desafio é para outro, não é para mim. Quem se compara perde a sua autoconfiança. E essa necessidade de nós nos medirmos uns com os outros é muito ruim, mas a sociedade faz muito isso conosco. É ou não é verdade? Puxa, você é irmão de fulano? Você é legal, mas teu irmão é bem mais legal que você, né? A tua irmã é bem mais bonita que você, né? As pessoas falam isso, muitas vezes, cruelmente. E isso vai gerando essa sensação, os outros sim, eu não. Vai marcando você. Vai gerando uma crença negativa de você, sobre você, em relação aos outros. Não consigo olhar uma situação sem fazer uma comparação. Os outros são melhores do que eu. Isso, eu já sou inseguro, já tenho um problema de identidade e ainda tenho que enfrentar isso. Isso vai detonando mais ainda a minha autoconfiança. É claro que você querer sempre ser melhor não deixa de ter o seu aspecto positivo, mas muitas vezes, se você ainda não tem, para você querer competir com outro, você primeiro tem que ter autoconfiança antes, senão você não consegue competir. Não é errado competir com outro, né, nos esportes, desde que seja uma competição honesta, saudável, digna, leal, né, respeitosa. Esse dia eu estava ouvindo o Cristiano Ronaldo falar, dizendo isso, que ele agradece ter o Messi como competidor, porque o Messi faz ele ser cada vez melhor, né? Ele sente a necessidade de crescer cada vez mais, porque o Messi está na cola dele, mas isso é porque ele acredita que ele pode ser melhor. Cristiano Ronaldo é um exemplo de autoconfiança, né? Porque para você se achar tão bom quanto o Messi, tem que ser muita autoconfiança. E ele não é tão bom quanto o Messi, mas consegue ficar. Porque, né? Porque a autoconfiança gera essa ousadia de disputar um lugar que normalmente nunca seria dele. Agora, mas se você fizer isso sem autoconfiança, só vai se destruir. Ficar se comparando, se você não tem antes essa segurança sobre você. Então Moisés duvidava de si mesmo, e nós duvidamos de nós mesmos. Quer dizer, Moisés, quando foi chamado, ele não tinha força dentro dele. Quando eu não tenho força dentro de mim, eu vou buscar força fora de mim. Vou buscar força nas relações, vou buscar força no status, vou buscar força em coisas através das quais eu vou tentar compensar esse buraco que existe no meu coração a respeito de mim mesmo. Veja, a insegurança não é falta de fé em Deus, é falta de fé em mim mesmo. Moisés não tinha dúvida sobre Deus, estava falando com Deus. Deus estava na frente dele. Ele não acreditava, era nele. Você precisa acreditar que você pode também. Amém? Claro que nós temos nossos limites, nossas imperfeições, temos que saber isso.
Mas temos que saber que nós podemos vencer muita coisa e podemos crescer muito, mesmo com as nossas imperfeições. Então a primeira coisa, eu preciso compreender minhas inseguranças para poder vencê-las. Eu tenho que tomar consciência. Você precisa saber o que deixa você inseguro. Você precisa saber quais vozes você tem acreditado. Essa falta de senso de valor que cresceu dentro de você tem história. Identifique isso. Porque senão você vai querer compensar essa falta de valor. Você vai querer mostrar que você é muito inteligente, que você não é burro. Porque tem uma voz lá que falava que você é burro, você sei lá onde. E aí eu começo agora a querer mostrar para todo mundo que eu sou muito inteligente, que eu sou muito bonito, que eu sou muito forte, para calar essa voz de falta de valor que está aqui dentro de mim, machucando. Não adianta. Vou dizer para você, esse poço é sem fundo. Você não vai conseguir. Outra coisa, para nós vencermos nossa insegurança, é bom saber, uma coisa que traz uma certa tranquilidade, todos nós temos um certo grau de insegurança. Sabe a pessoa mais segura do mundo? Um certo grau de insegurança tem. Ninguém é 100% seguro. Não existe isso. Todos nós carregamos dúvidas às vezes. Mas nós podemos superar isso caso a caso. E para isso nós temos que vencer a voz de insegurança que fala dentro de nós, que vem do nosso passado, que às vezes vem do diabo, vem das trevas. Não vamos esquecer também que o diabo é o ladrão. O diabo veio para roubar, matar e destruir, veio para roubar também a sua identidade de filho de Deus. E a resposta para vencer, a resposta através da qual nós vamos vencer esse cavalo de Troia que instalaram na nossa alma, é eu olhar para aquilo que a palavra de Deus fala sobre quem eu sou. Qual é a minha identidade em Cristo Jesus? Qual é a minha identidade como cristão, como filho de Deus? Para eu superar a minha crise de identidade que leva à insegurança, essa sensação de que eu não sou capaz, eu venço sabendo o que a Bíblia fala sobre mim, mudando as crenças, alterando as crenças que geram o sentimento de que eu não sou capaz, para crenças de que a minha identidade é formada em Cristo, pela palavra de Deus. Isso eu preciso saber, isso eu preciso conhecer. Eu queria ler uma palavra que fala um pouco sobre o que Deus pensa de nós. Qual a impressão de Deus sobre quem eu sou, sobre quem nós somos. Porque o adversário quer roubar a nossa identidade e nós não vamos permitir em nome de Jesus. Como eu sempre digo, as crenças, os pensamentos geram uma disposição de alma, geram uma disposição de sentimentos, geram uma disposição que nos leva a tomar uma série de atitudes que são negativas. Eu tenho falado, e esse aqui é um caso muito claro disso. Nós não percebemos que são pensamentos sutis que nos transmitem essa sensação de dúvida sobre nós mesmos, dúvida sobre o nosso talento, dúvida sobre a nossa capacidade, pensamentos negativos que são gerados por experiências e por traumas que nós precisamos superar e vencer sabendo quem nós somos, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Pensamentos negativos geram sentimentos negativos. Pensamentos depressivos geram sentimentos depressivos. Sentimentos depressivos geram uma disposição depressiva diante da vida, uma atitude depressiva. Pensamentos de insegurança, crenças sobre mim, sobre minha capacidade, sobre meu talento. Você tem que começar a mudar isso, a ter uma posição, um pensamento, uma disposição mais positiva em relação a quem você é, em relação ao que você pode fazer. Você tem que começar a achar que coisas que você não é capaz de fazer, você começar a dizer para não, mas eu sou capaz de fazer isso. Porque você pode, como diz a palavra de Deus. Eu creio que você pode. Agora você que tem que crer. Não há como alguém vencer a sua insegurança em teu lugar. Só você pode fazer isso. Ninguém vai suprir a dúvida que você tem sobre você, a não ser você mudando a sua crença, a sua fé,
sobre quem você é, e sobre teu talento, e sobre teu futuro. Você olhar para a vida e falar: eu vou construir um belíssimo futuro para mim. Eu vou construir uma vida maravilhosa para mim, para minha casa, para os meus filhos, porque eu posso em Cristo Jesus. Eu queria ler o Salmo 139, a partir do verso 8. Fala assim, Davi falando sobre Deus: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha casa, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se eu disser: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Essa tradução, possuíste os meus rins, era uma forma metafórica dos judeus se referirem ao íntimo da alma. O rim como a coisa mais íntima que a pessoa tinha. Na tradução de hoje é assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quer dizer, Deus delicadamente fez você, delicadamente construiu não só a tua estrutura física, mas delicadamente teceu a tua alma. Aí o verso 14 ele fala: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem, e a minha alma o sabe muito bem. Queria que você prestasse atenção nisso e começasse a acreditar nisso, porque a nossa liberdade depende das nossas crenças. E a Bíblia diz que nós somos extraordinariamente maravilhosos, assombrosamente, extraordinariamente maravilhoso. Quer dizer, nós somos maravilhosos. Você é uma obra magnífica. E é interessante, se você começar a se ver dessa forma, você vai começar a ver o outro também dessa forma. Essa é a maravilha da coisa. Se eu saudavelmente começo a me achar maravilhoso, começo a achar os outros também maravilhosos. Começo a olhar diferente para as pessoas. Você é maravilhoso, meu irmão. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar